Quando Inês Santarém abriu os olhos naquela cama de hospital, apertando nos dedos o lençol branco, não reconheceu onde estava. Acabava de acordar do desmaio mais humilhante de sua vida, aquele que deveria tê-la matado de vergonha. A enfermeira ao lado da cama tinha olhado para ela de cima a baixo, tinha visto sua roupa surrada e sua barriga de grávida e tinha sussurrado algo para a colega. Tinha sussurrado na frente dela. Inês tinha 24 anos, uma gravidez de 6 meses e 3 semanas vivendo nas ruas de Lisboa, porque ninguém nunca tinha acreditado nela. Estava atravessando a Avenida da Liberdade quando sentiu o corpo desfalecer. Virou-se tentando se apoiar e viu um homem de terno preto correndo em sua direção. Era Duarte Barros, o CEO multimilionário da Barros Hotels, o homem mais poderoso de Portugal, e estava correndo em direção a uma grávida abandonada de roupa velha. O que ele fez naquele momento mudou para sempre a vida dela, mas não da maneira que ela podia imaginar, porque Duarte Barros não estava procurando caridade, estava procurando redenção por algo que tinha acontecido 22 anos antes. Se você está preparado para esta história, escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Inês Santarém tinha acordado às 4 da manhã naquele dia. Tinha lavado 3 vezes sua única blusa de algodão, aquela que guardava para tentar parecer apresentável. Tinha amarrado os sapatos furados que tinha encontrado num contentor de lixo 6 meses antes. Tinha penteado o cabelo com cuidado, tentando esconder a falta de banho e a desnutrição. Era sua última esperança. Depois de 3 meses dormindo em abrigos, portais e bancos de jardim, finalmente tinha conseguido uma entrevista para uma vaga de atendente numa loja de roupas na Baixa. Não era um emprego dos sonhos. Era o mínimo para sobreviver, mas para ela representava tudo. A possibilidade de ter um teto antes do bebê nascer, de não dar à luz na rua como um animal. Tinha enviado mais de 150 currículos em 2 meses. A maioria nunca tinha recebido resposta. Os que respondiam era para dizer não. Assim que viam que ela estava grávida, a descartavam. Uma grávida solteira que queria trabalhar. Quem ela pensava que era? Mas a Boutique Elegância tinha respondido. Tinham visto algo em seu currículo, talvez o curso técnico de vendas que tinha completado antes da gravidez. Talvez os trabalhos temporários em lojas durante o Natal que tinha feito aos 18 anos. Tinham ligado para uma entrevista. Inês tinha chegado à Boutique Elegância às 9h30, meia hora antes do horário marcado. Tinha olhado aquela vitrine de vidro com manequins elegantes e roupas caras e tinha sentido uma mistura de esperança e terror. Dentro daquelas paredes, trabalhavam mulheres com roupas de grife, maquiagem perfeita e carreiras estáveis. E ela era uma mulher que até ontem tinha dormido num portal. Tinha se sentado na salinha de espera junto a outras 4 candidatas, todas jovens, todas elegantes, todas com bolsas de couro e celulares caros. Inês tinha sentido os olhares sobre ela, sobre sua barriga enorme que não tinha como esconder, sobre suas roupas que cheiravam a mofo. Tinha apertado sua bolsa de pano e tinha olhado para frente. Quando chegou sua vez, entrou no escritório da dona da loja com o coração batendo forte. A mulher atrás da mesa se chamava Mariana Tavares. Tinha 52 anos. Um vestido que custava provavelmente o que Inês precisava para comer durante 6 meses e um olhar que parecia avaliar o preço de tudo o que via. Tinha pegado o currículo de Inês, tinha dado uma olhada rápida e depois tinha levantado os olhos. Tinha perguntado por que uma grávida de 6 meses achava que podia trabalhar numa boutique de luxo. O tom era de quem faz uma pergunta retórica, de quem já sabe a resposta e a acha ridícula. Inês tinha respondido que tinha experiência em vendas, que tinha feito um curso técnico, que estava disposta a trabalhar duro, tinha falado de sua habilidade com clientes, de sua organização, de sua dedicação. Mariana Tavares tinha sorrido. Mas não era um sorriso gentil, era o sorriso de quem olha para um inseto e acha engraçado antes de esmagá-lo.
Tinha dito que apreciava sua coragem, mas que a boutique elegância tinha padrões que contratavam mulheres apresentáveis das melhores lojas. Não pessoas que até ontem dormiam na rua, que talvez devesse procurar algo mais adequado ao seu perfil. Um abrigo para mães solteiras, talvez. Depois, tinha feito algo ainda pior. Tinha se virado para sua assistente, que estava presente na sala, e tinha perguntado se conheciam alguma instituição de caridade que aceitasse casos assim. Tinha dito isso com um sorriso, como se fosse uma piada engraçada. A assistente tinha rido nervosa e Inês tinha sentido o mundo desabar. 6 meses de sofrimento, de humilhação, de esperança. 6 meses reduzidos a uma piada. 6 meses apagados por uma mulher que nunca tinha dormido com fome na vida. Inês tinha sentido o sangue subir para o rosto. Tinha querido responder, se defender, mas as palavras tinham morrido na garganta. Só tinha olhado para aquela mulher que a julgava sem conhecê-la, que a reduzia a um erro sem ver a pessoa. Mariana Tavares tinha pego uma folha, tinha escrito algo e tinha estendido para ela. Era uma carta de recusa padrão. Agradeciam seu interesse, mas tinham decidido continuar com outras candidatas. Inês tinha pegado com mãos que não tremiam. Não daria àquela mulher a satisfação de vê-la desmoronar. Tinha se levantado, tinha agradecido educadamente e tinha ido embora. Tinha atravessado a loja sem olhar para as outras candidatas. Tinha pegado a saída, tinha caminhado pela calçada e só quando tinha chegado à Avenida da Liberdade, só quando o sol de Lisboa tinha batido no seu rosto, tinha permitido respirar. Não choraria, não ali, não na frente daquelas pessoas que a tinham cuspido como algo indigno. Duarte Barros estava olhando pela janela de seu escritório no 15º andar. Aos 46 anos, era um dos homens mais ricos de Portugal. Tinha construído a Barros Hotels partindo do zero, transformando uma pequena pousada herdada em um império de 2 bilhões de faturamento. Possuía propriedades em 8 países, uma coleção de carros que valia mais do que a maioria das pessoas ganhava em toda a vida, e o respeito de qualquer um que contasse algo no mundo dos negócios. Mas Duarte Barros não era feliz. Não era desde 22 anos atrás, desde que tinha visto algo que nunca conseguiu esquecer. Sua babá, Conceição, 15 anos mais velha que ele, tinha ficado grávida aos 32 anos. Tinha trabalhado para sua família desde os 18, cuidando dele desde bebê. Eram pobres, mas Conceição tratava Duarte como se fosse seu próprio filho, com um amor que nem os próprios pais dele demonstravam. E então, um dia, Conceição engravidou. O pai da criança era um operário que fugiu ao saber da gravidez. Os pais de Duarte tinham descoberto e a tinham despedido na hora. Tinham literalmente jogado suas coisas na rua. Duarte, com apenas 9 anos, tinha implorado para os pais não fazerem aquilo, tinha chorado, tinha gritado. Mas eles tinham fechado a porta na cara de Conceição grávida e nunca mais tinha sabido dela. Aquele dia, Duarte estava em seu escritório para uma reunião que não lhe interessava. Estava olhando pela janela, pensando em Conceição, como fazia sempre que se sentia vazio, quando algo chamou sua atenção. Uma mulher estava atravessando a avenida lá embaixo. Estava grávida e magra demais. E caminhava com a cabeça baixa, apesar de tudo, com uma tristeza que se via mesmo de 15 andares de distância. Duarte sentiu algo apertar seu coração. Não era Conceição. Sabia racionalmente. Conceição teria agora 69 anos, não 20 e pouco. Mas havia algo naquela mulher, na maneira como caminhava, na maneira como segurava a barriga, como se fosse a única coisa que tinha no mundo. E então a viu vacilar e cair. O coração de Duarte parou. Aquela queda, aquele corpo grávido desabando no chão, foi como reviver o pior pesadelo de sua infância. Como ver Conceição sendo expulsa de novo, como sentir a mesma impotência de criança que não pôde fazer nada. Sem pensar, Duarte se levantou de sua mesa e correu para o elevador.
Seus colaboradores o olharam chocados. O CEO nunca corria. O CEO nunca deixava uma reunião, mas Duarte não os ouvia sequer. O elevador era lento demais. Duarte apertou o botão várias vezes, descendo os andares com o coração disparado, não pelo esforço, mas por algo que não sabia explicar. Uma urgência, um pressentimento, a certeza irracional de que aquela mulher precisava de ajuda. Chegou ao saguão ofegante, atravessou a porta giratória e viu a mulher caída na calçada com pessoas passando ao redor como se não a vissem. Correu. Duarte Barros, o CEO multimilionário que nunca corria, correu em direção a uma grávida abandonada de roupa velha. Inês estava semiconsciente quando ouviu uma voz masculina chamando por ela. Sentiu mãos firmes, mas gentis, tocando seu rosto. Viu um homem de terno preto ajoelhado ao seu lado. Era elegante, distinto, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos castanhos intensos. Parecia importante. Parecia alguém que jamais se ajoelharia ao lado de alguém como ela. Ficou confusa enquanto o homem gritava para alguém chamar uma ambulância. Ele a olhava como se visse algo que o atormentava. Seus olhos a estudavam com uma intensidade que a fez sentir desconfortável. Depois perguntou se ela estava bem, se o bebê estava bem. Inês não entendia o que estava acontecendo. Aquele homem elegante a olhava fixamente, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Tinha perguntado pelo bebê e quando ela tinha murmurado que sim, que achava que sim, algo em seu rosto tinha mudado. Parecia aliviado, mas também angustiado, como se tivesse esperado uma resposta diferente, mas também temido essa mesma resposta. Perguntou há quanto tempo ela não comia, onde estava morando, quem estava cuidando dela. Inês estava confusa, mas algo na intensidade daquele homem a empurrou a responder. Disse que não comia direito há dias, que não tinha onde morar, que estava sozinha desde que o pai do bebê tinha fugido. Duarte sentiu as pernas falharem. Sozinha, grávida, abandonada. Era exatamente o que tinha acontecido com Conceição. Exatamente o pesadelo que o perseguia há 22 anos. Perguntou o nome dela. E quando ela respondeu Inês Santarém, Duarte teve que segurar as lágrimas. Não era Conceição. Conceição provavelmente estava morta ou velha demais para que ele a encontrasse. Mas aquela moça era alguém que ele podia salvar agora. Inês o olhava cada vez mais preocupada. Perguntou se ele estava bem, quem era, por que estava fazendo todas aquelas perguntas. Duarte respirou fundo. Disse que se chamava Duarte Barros e que era o CEO da Barros Hotels. Viu seus olhos se arregalarem de surpresa. Viu que ela tinha entendido quem ele era, mas também disse que não era por isso que tinha parado para ajudá-la. Disse que quando era criança tinha visto alguém que amava ser abandonada grávida na rua e nunca tinha conseguido ajudar. Que não deixaria isso acontecer de novo, que não importava quem ela era ou o que tinha acontecido, ninguém merecia estar sozinha naquele momento. Inês sentiu o mundo girar. Aquele homem poderoso estava oferecendo ajuda, ajuda de verdade, não por pena, mas por algo mais profundo, por uma dor antiga que ela podia ver em seus olhos. Duarte não esperou resposta. Quando a ambulância chegou, foi com ela. Garantiu que fosse levada para o Hospital de Santa Maria, para a ala privada. Pagou tudo na hora. Ficou ao lado dela enquanto os médicos a examinavam, enquanto descobriam a desnutrição severa, a anemia, a desidratação. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Os médicos explicaram a gravidade da situação. Inês podia perder o bebê. Precisava de cuidados imediatos, de alimentação adequada, de repouso absoluto. Duarte escutou aquelas palavras e sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Não podia deixar acontecer de novo. Não podia deixar outra mulher grávida sofrer, porque ninguém se importava. Inês olhava para aquele homem poderoso que chorava na frente dela, num quarto de hospital, e tentava entender. Duarte explicou tudo. Contou sobre Conceição, sobre o amor que ela tinha demonstrado, sobre a expulsão cruel que seus pais tinham feito.
Contou os anos se sentindo culpado, as noites sem dormir, o vazio que sempre tinha sentido por não ter podido fazer nada. E depois disse o mais importante: Conceição não era apenas a babá que ele tinha amado na infância. Se o que Inês estava vivendo era verdade, se ela tinha sido abandonada grávida sem ninguém para ajudar, então havia uma possibilidade de que Duarte pudesse fazer agora o que não tinha conseguido fazer aos 9 anos, salvar alguém, dar dignidade a uma mãe, garantir que um bebê nascesse protegido. A promessa que Duarte fez mudou tudo. Inês Santarém seria cuidada. Duarte garantiria acompanhamento médico completo, alimentação adequada, moradia digna. Não era caridade, era justiça, era reparação. Era a chance que Conceição nunca teve. Duarte reconstruiu a vida de Inês pedaço por pedaço, conseguindo um apartamento pequeno mas aconchegante em Campo de Ourique, pagando todas as consultas médicas, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Inês nunca tinha pedido nada disso, nunca tinha tentado manipular, nunca tinha buscado vantagem, mas Duarte insistiu porque sabia que era a única maneira de ela sobreviver, de o bebê sobreviver. Nos dias seguintes, Duarte e Inês passaram horas conversando. Ele contou da infância com Conceição, das noites em que ela o ninava quando tinha pesadelos, das promessas que tinha feito de nunca esquecer dela. Ela contou de Tiago, do homem que tinha fugido ao saber da gravidez, das vezes que tinha implorado a própria família por ajuda e sido rejeitada. Reconstruíram juntos as histórias de abandono que os conectavam, juntando as peças de um quebra-cabeça que tinha ficado incompleto durante décadas. Mas Duarte não tinha esquecido de onde tinha encontrado Inês. Uma tarde, pediu que ela contasse sobre a entrevista. Inês hesitou. Não queria parecer uma vítima, não queria que seu salvador achasse que estava procurando vingança, mas Duarte insistiu e no final ela contou tudo. O riso de Mariana Tavares, as palavras humilhantes, o olhar de desprezo. Duarte escutou em silêncio, mas seus olhos ficaram frios como gelo. No dia seguinte, convocou uma reunião com vários empresários da Baixa. Ninguém sabia do que se tratava. Mariana Tavares entrou na reunião com seu sorriso confiante de sempre, convencida de que se tratava de um assunto de negócios. Duarte falou durante 1 hora. Falou dos valores que Lisboa deveria ter, do respeito que cada pessoa merecia, da diferença entre avaliar candidatos e humilhá-los. Não mencionou nunca o nome de Inês, não fez nunca referência a um caso específico, mas todos entenderam. No final da reunião, Duarte anunciou que boicotaria pessoalmente qualquer estabelecimento que tratasse mulheres grávidas com desrespeito. Queria ver como as coisas funcionavam, queria garantir que as pessoas fossem tratadas com dignidade. Mariana Tavares estava pálida como um fantasma. 2 semanas depois, durante um evento social que Duarte compareceu, Mariana cometeu o erro de fazer um comentário cruel sobre uma garçonete grávida. Duarte a confrontou na frente de todos. Perguntou se ela achava que a barriga de uma mulher era mais importante que sua humanidade. Perguntou se acreditava que a situação social de uma pessoa determinava seu valor. Mariana gaguejou desculpas, tentou se justificar, mas Duarte já não a escutava. Disse que Lisboa não precisava de pessoas que julgavam os outros pela aparência. Disse que seu estabelecimento seria boicotado por todos os seus contatos. Mariana Tavares fechou a boutique 3 meses depois, oficialmente por crise financeira. Na verdade, todos sabiam a verdade. Inês soube do ocorrido e foi ver Duarte. Disse que ele não deveria ter feito aquilo, que ela não queria vingança, que só queria seguir em frente com sua vida. Duarte sorriu. Disse que não tinha feito por vingança, tinha feito porque era o certo, porque ninguém deveria ser tratado como Mariana a tinha tratado e porque Portugal merecia gente melhor. Inês nunca mais passou fome, não porque seu protetor tinha dado dinheiro por compaixão, mas porque Duarte tinha visto algo nela que ninguém tinha visto nunca.
Tinha visto a determinação de uma mulher que tinha ido a uma entrevista grávida sabendo que podia dar errado. Tinha visto a dignidade de uma mulher que não tinha implorado por ajuda mesmo morrendo de fome. Tinha visto a força escondida atrás de anos de humilhação. Ofereceu uma oportunidade como assistente em sua fundação filantrópica depois que o bebê nascesse. Duarte dirigia uma instituição que ajudava mães solteiras em situação de rua, aquelas como Inês tinha sido, e precisava de alguém que entendesse de verdade o que significava estar naquela posição. Inês aceitou. Pela primeira vez na vida, alguém estava dando uma chance baseada em quem ela era, não em de onde vinha. Os primeiros meses foram difíceis. Inês teve que se recuperar fisicamente da desnutrição. Teve que enfrentar o ceticismo de pessoas que a viam só como a protegida do chefe. Mas ela trabalhou mais duro que todos. Estudava cada relatório, aprendia cada procedimento, demonstrava cada dia que merecia estar ali. Depois de um ano, ninguém duvidava mais do seu valor. Inês tinha transformado a fundação. Tinha tornado mais eficiente, tinha conectado com as realidades que importavam. Falava com as mães em situação de rua, com uma empatia que ninguém mais possuía, porque ela sabia o que significava estar no lugar delas. Duarte a olhava com um orgulho que nunca tinha sentido. Via nela o melhor de Conceição, a gentileza, a determinação, a capacidade de amar apesar de tudo. Mas também via algo único, algo que era só de Inês, a força de quem teve que lutar por cada coisa e nunca deixou de acreditar. Um dia, enquanto estavam sentados em seu escritório, olhando as fotos da última inauguração de um abrigo para mães, Duarte disse a Inês algo que a fez chorar. Disse que durante 22 anos tinha se sentido culpado, que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nada do que realmente importava, que tinha pensado que quando Conceição desapareceu, tinha perdido a chance de fazer o certo, mas tinha se enganado. Conceição não tinha desaparecido em vão. Conceição tinha vivido, tinha amado, tinha ensinado valores que Duarte carregava. E através de Inês, através de salvar alguém, Conceição continuava ali. Cada vez que Duarte olhava para sua protegida, via que a promessa que tinha feito de criança finalmente se cumprira. Inês o abraçou e, pela primeira vez desde que tinha sido abandonada, não se sentiu sozinha. Hoje, Inês Santarém dirige a Fundação Barros para Mães. Tem 27 anos, um apartamento em Campo de Ourique e uma família que não sabia que teria. Na entrada da fundação, há uma foto de Conceição com uma placa que diz: "Para Conceição, que ensinou que amar é proteger". Duarte vai visitá-la toda semana. Almoçam juntos, falam de trabalho, mas acima de tudo falam de redenção, compartilham as memórias, reconstroem histórias, mantêm viva a lembrança de uma mulher que amou com todas as forças, apesar da vergonha que sofreu. Em seu escritório, Inês guarda ainda aquela roupa surrada que usava quando desmaiou. Duarte pergunta sempre por quê, e ela responde sempre o mesmo. Porque lembra de onde veio. Porque lembra que o valor de uma pessoa não se mede pela roupa que veste ou pela situação em que está. E porque lembra que às vezes, quando você acha que perdeu tudo, o destino só está preparando algo maior. Aquela carta de recusa que apertava naquele dia na Avenida da Liberdade está emoldurada junto à roupa. Às vezes, Inês a olha e sorri, porque aquela recusa não era um final, era o começo de tudo. Se esta história lembrou você que o valor de uma pessoa não depende de seu passado ou de sua situação, e que às vezes as portas que se fecham são só o prelúdio de janelas que se abrem, deixe sua marca com um coração. E se você quer apoiar quem conta histórias que celebram a dignidade humana, a força de quem não desiste e os laços que o destino tece quando menos esperamos, pode fazer isso com um muito obrigado através da função super obrigado aqui embaixo. Cada gesto conta, igual contou aquele momento em que um CEO multimilionário correu em direção a uma grávida abandonada de roupa velha e descobriu que a redenção que procurava sempre esteve ao alcance.